Então vamos lá. Um vídeo que eu estendi muito tempo para trabalhar aqui, gravar para vocês. Espero que seja útil. Você não vai encontrar em qualquer lugar. Provavelmente eu tenho a única disciplina de filosofia ambiental que eu conheço, que eu tenho ciência aí no meio acadêmico, né, no âmbito de graduação, na Sesumar. Então eu construí essa disciplina para um curso, né, acadêmico. E espero que em minutos eu consiga aqui reduzir de maneira que você consiga entender e resumir, né, no sentido estrito do termo, resumo de fato, porque realmente você vai ver a torta e a direito, ética ambiental, com bastante frequência nos livros acadêmicos, e artigos e tudo mais. Você já com certeza deve ter ouvido falar, mas filosofia propriamente dita ambiental, não. Então é mais incomum, o passo que você vai ter o meu manual aqui desde 2016, quando foi lançado, que é a Filosofia Verde, do Roger Scruton, que é uma perspectiva conservadora sobre o meio ambiente. Então 98, para ser assim, modesto, por cento, o que você tem no meio acadêmico é do âmbito de esquerda, é no âmbito progressista, e portanto você vai ter muita dificuldade de ver se tocar questões ligadas ao meio ambiente com a posição e o entendimento liberal e conservador nesse âmbito. Então a esquerda se apropriou disso e ela culpa basicamente tudo aquilo que não é da sua patotinha, em especial o cristianismo e toda a religião judaico-cristã, como sendo a principal ou uma das principais causas da crise ambiental atual. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui, para trazer esse posicionamento, para trazer essa visão, para a gente tentar entender se é de fato, dentro do aspecto histórico, vamos estudar um pouquinho como que se deu esse desenrolar e tentar interpretar de modo que a luz da verdade a gente consiga discernir o certo do errado, do discurso do eu contra você, do opositor, do aquele que se opõe, né, do dominante, do dominado, essa velha e maçaroca dialética que a gente vê aí com grande frequência, que tanto nos atrasa do que nos faz chegar mais longe, né? Como deveria. Bom, então vamos lá. Primeiro que a gente precisa entender, a cosmovisão judaico-cristã, ela vê Deus como um imanente na sua criação. Então, a Bíblia não apresenta Deus separado do mundo, mas ele é ativo, ele é presente em toda a criação. Então, para começo de conversa, você já precisa ler de uma maneira apropriada Gênesis 1:28, onde tem lá a famosa passagem, Deus diz ao homem para dominar sobre a terra. E a interpretação que se tem dali é como se fosse uma licença para exploração predatória, né? E se você faz uma exegese decente, você vai ver que não é bem por aí as coisas, como se dava a coisa ali no Antigo Testamento. Então, desde os primórdios, o cristianismo tem defendido a ideia de que o homem é simplesmente o mordomo da criação. Então, em Gênesis, a gente vai ver que o ser humano ele é colocado no mundo com a responsabilidade de cultivar e aguardar o jardim do Éden. Então, uma missão clara do cuidado com a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim do Éden é uma missão de não destruição. É um conceito de mordomia que ele vai sugerir à humanidade, que a humanidade ela deveria gerenciar a terra com sabedoria, com respeito. Então, esse termo dominar, ele, além do Gênesis, não significa explorar de uma maneira irresponsável. Então, é uma palavrinha bastante conhecida como radar, né? R-A-D-A-H, que tem conotações de governar com cuidado e sabedoria, como se fosse um bom rei protegendo o seu reino. E logo em seguida, lá em Gênesis 2:15, você vai ver Deus colocando o homem no jardim do Éden para quê? Para cultivar e para guardar. Isso já aponta. Lá, então, um erro de falácia genética da mente dos esquerdos, especialmente dos esquerdos, que atribui ao cristianismo essa responsabilidade de não cultivar, de não proteger, de não preservar o meio ambiente e se destruir. É exatamente o oposto do termo ali desses dois termos. Um dos críticos mais conhecidos aí do cristianismo é um tal de historiador chamado Lynn White Jr. Ele argumentou que na Idade Média havia uma visão de separação entre Deus e o mundo natural, onde a natureza ela passou a ser vista apenas como um recurso a ser explorado. Mas será que essa acusação ela faz jus à visão cristã autêntica? Vamos analisar mais a fundo. Por que o cristianismo é acusado de promover a destruição ambiental? A resposta está então em interpretações equivocadas e no desvio do pensamento teológico dele. Essa é a resposta. Então, a crítica do Lynn White é, por exemplo,
que ele ignora, né, todo o aspecto histórico, toda a teológica, na verdade a gente vai ver uma refutação claríssima ao longo de toda a história do cristianismo. Se a gente voltar, a gente vai trabalhar essa questão, mas se a gente voltar para a filosofia antiga, a gente vai encontrar lá na Grécia pré-socrática e na própria filosofia estoica reflexões sobre a relação do homem com o meio ambiente, que hoje a gente tem um nome para isso, né? Uma disciplina de estudo que se chama mesologia, que enfatiza ali um equilíbrio harmonioso entre o homem e o meio. Platão e Aristóteles também vai discutir toda essa importância de se tratar a natureza com respeito, e obviamente isso é importante porque Tomás de Aquino vai beber de Aristóteles, a gente vai chegar em Tomás de Aquino. Então, mais à frente, a gente de fato vai ver na tradição cristã, que por sua vez bebeu daquilo que seria bem mais antigo do próprio Platão e Aristóteles, que é o judaísmo, que vai encontrar essa base mais sólida para uma ética ambiental integrada. E o Alice McGrath, especialmente em ciência e religião, Fundamentos do Diálogo, tem outros atores como Peter Harrison, Ronald Numbers e tantos outros que eu não vou pegar os livros, são números aqui, eu vou deixar na descrição os links aí para você encontrar facilmente o nome de cada um. Eles desmontam, inclusive no Ronald Numbers, né, que ele vai trazer os mitos que se tem aí em torno das questões que ligam ciência e fé. Eles desmontam a ideia de que a religião cristã foi antagônica à ciência e ao cuidado ambiental. E, na verdade, muitas das raízes da ciência moderna, a gente sabe que está profundamente conectada ao desejo de compreender e cuidar do mundo criado por Deus. Então, a gente precisa entender que existe esse fato. A maior parte dos ateus e agnósticos já concordam que as principais universidades nasceram no meio cristão, mas não concordam que essa é a missão do cristão, de compreender e cuidar do mundo. Então a gente precisa entender que o judaísmo também ele carrega a ideia de Shemitah, que é o descanso ali da terra no 7º ano, que promove o equilíbrio ecológico, e toda a Torá, as 613 mitzvot, está voltada para essa incorporação dessa ligação do homem com o meio. E esse debate realismo-antirrealismo, o que é natureza, o que eu estou único com a natureza, não sou, ele vai se dar em Plotino, em Michel, em tantos outros pensadores, praticamente desde a história do início lá da filosofia. O próprio Aristóteles acreditava na natureza como algo ordenado, com um propósito, ou seja, teleologia aplicada, né? Teleologia de teleos, né? De fim, finalidade das coisas. Onde o uso humano ele tem que estar em harmonia com o bem comum. Então, quando a gente fala de antropocentrismo, a ideia de que o ser humano é o centro da criação, a gente precisa reconhecer que nem sempre essa visão promoveu uma degradação ambiental. O próprio Francisco de Assis, ele via a criação como uma família dos seres vivos que estão interconectados ali. E ele vai definir práticas de conservação muito antes do termo ambientalismo ser cunhado. Mas mais importante, no sentido de quanto tempo perdurou a visão, é a visão agostiniana, ali da finalzinho, né, da antiguidade, início da Idade Média. Quando a gente passa para a tradição judaico-cristã, a gente precisa entender que o cristianismo ele herdou muitas dessas ideias, ele interpretou várias coisas à luz das escrituras. Então, Agostinho, ele vai trabalhar essa visão da criação como uma expressão da glória de Deus, e ela merece respeito e merece proteção. Ele vai argumentar que o mundo natural era bom, que foi criado por Deus. Então, para Agostinho, a corrupção não estava na natureza em si, mas no mau uso que o homem poderia fazer dela. Ele criticava toda essa visão antropocêntrica, que colocava o ser humano como dominador, explorador da natureza, defendendo ali, ao contrário, né, uma atitude de cuidado e reverência, que é o tempo todo que ele fazia. E ele viveu ali no século IV, né? E qual que é a importância disso? Que as ideias dele perdurou por praticamente mais de 1000 anos no pensamento cristão e influenciou fortemente. Então não vem como chorumelo, dizendo que, olha só, a Idade Média, Idade das Trevas, destruição. Não, você tinha quase que um papa cognitivo ali em matéria de filosofia, de quanto ele influenciava o meio cristão de uma maneira absurda. As ideias de Agostinho perdurou por mais de 1000 anos. Repito. Então toda a criação para Agostinho era boa e criada por Deus. E a corrupção, a degradação, ela vem do mal que o ser humano faz da natureza. Então, em suma, lá nas Confissões, você vai ver que ele diz assim, ó, tu fizeste todas as coisas boas, e por mais que cada uma delas seja limitada, todas juntas, elas são boas, e formam uma única totalidade, pois o nosso Deus criou todas as coisas muito boas. Então, Agostinho ele vai sublinhar todo o valor da criação que está no fato de ser uma obra de Deus.
e que o respeito e o cuidado com a natureza são uma forma de honrar a Deus. Bom, não está suficientemente claro para você? Então, não está convencido? Vamos para Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos e filósofos da Idade Média, já da Baixa Idade Média ali. Ele foi influenciado fortemente por Aristóteles, já estou falando aqui já onde as ideias de Agostinho começaram a ficar um pouco estagnadas e renascentismo, a partir dali da divisão, né, da fé e razão, sustentada por Tomás de Aquino, começou a perdurar. O que ele desenvolveu? Primeiro, que existe um fim natural que é ordenado por bem comum. Ele colocou uma ética que trabalhava o homem como responsável por usar a natureza de forma racional e justa, sempre visando o bem coletivo e não a exploração desmedida. E o Aquino, ele não via a natureza como algo a ser explorado de uma maneira indiscriminada, mas como criação de Deus, que precisava ser respeitada e compreendida. Então, a síntese do naturalismo aristotélico, como a própria tradição cristã trouxe, uma nova compreensão da relação entre o homem e o ambiente, foi fundada basicamente na integridade da criação. Então, para Tomás de Aquino, toda a criação tinha um propósito divino, e o papel do ser humano era justamente cuidar e administrar a terra de acordo com as leis naturais. Estude a história do direito, filosofia do direito, aquilo que foi estabelecido por Deus. Então ele defendia, Tomás de Aquino, toda essa criação que refletia a glória de Deus e, portanto, devia ser tratada com respeito e reverência. Então lá na Suma Teológica você vai ver Aquino argumentando o uso da natureza, que deve ser sempre considerando aquilo que é o bem comum e principalmente a justiça com o natural. Foi quase 200 páginas que eu escrevi de livro trabalhando a questão de justiça e, em especial, na parte de Tomás de Aquino, a justiça natural. Então ele vai propor ali a exploração abusiva da natureza, ela não é apenas um erro contra a criação, mas um pecado contra o próprio Criador. Se a gente avançar um pouco mais no tempo, você vai chegar ali na Reforma Protestante, onde vai surgir novas interpretações da relação do homem com a natureza. Tem um tal de Michael Northcote, que ele sugere que não foi tanto o cristianismo histórico, mas a Reforma Protestante que abriu caminho para a crise ambiental no Ocidente moderno. E ele vai apontar que, enquanto Tomás de Aquino advogava no bem cuidadoso dos recursos naturais, a interpretação mais radical da soberania humana sobre a criação, que foi promovida por algumas vertentes da reforma, poderia ter sido incentivada por uma exploração mais intensa do meio ambiente. Então a gente vai chegar ali ao Iluminismo, um período onde tem as grandes transformações do pensamento ocidental. E aqui é onde mora o grande zona do perigo, a raiz de todos os males frente às questões ambientais. É ali que a natureza deixa de ser vista como uma criação divina a ser protegida, passa a ser considerada como recurso a ser dominado e explorado pelo homem. Então, pensadores iluministas como o próprio Bacon, ele vai ver na natureza uma fonte de poder e de riqueza a ser explorada pelo progresso humano. Então, essa nova abordagem ela vai contribuir para uma ruptura com a visão cristã tradicional de cuidado, de reverência pela criação. Perceba que, embora Bacon tinha flerte com o cristianismo, ok, mas ele não era aquele que desenhava as questões teológicas como a gente tinha nos pais da igreja. Então é importante notar que o iluminismo foi profundamente influenciado pelas ideias que vieram antes dele. Quer voltar até um pouquinho? Vamos tentar entender da onde que veio de fato essas questões, se a gente for analisar mais a fundo, o que influenciou tudo isso? Descartes e aquilo que o mecanicismo trouxe a partir da visão de tratar a natureza como simplesmente uma máquina. Então, algo que poderia ser completamente compreendido e manipulado pelo intelecto humano. Newton, por exemplo, ele via, embora ainda profundamente religioso, assim como o próprio Descartes, ele solidificou essa visão mecanicista do universo, onde as leis naturais eram vistas como mecanismos que podiam ser desenhados e controlados. Perceba que a gente tem um descolamento com as questões teológicas e aqui a gente tem puramente a razão passando a tomar conta. Então, o que a gente pode aprender? Que a relação entre o cristianismo, filosofia e meio ambiente é muito mais complexa do que essas simples narrativas que você vê na esquerda. Com o iluminismo, a ideia do controle e de dominação se intensificou. Você vai ver Kant, Locke, tudo isso começou a ver o meio ambiente como um recurso para ser explorado. Kant, por exemplo, ele considerou o valor estético da natureza como importante, mas o fez através de uma lente que ele colocava o ser humano como o juiz final da beleza e do propósito natural. Era uma visão de domínio irrestrito que foi contestada por outro grande, que foi muito maior do que Kant, que foi muito melhor do que Kant, que infelizmente não é tão estudado quanto Kant, que deveria ser o verdadeiro nome do idealismo alemão, que é o Schelling. Então, a transição é
completamente irracional, né? Então, infelizmente, a gente vive hoje num mundo onde existem essas questões todas acontecendo. Um dos maiores desafios é tentar entender que a crise ambiental não é apenas um problema econômico ou científico, mas ele é um problema ético, ele é de cunho filosófico. Enquanto não se entender isso, as coisas não vão andar também, porque você precisa questionar como está se trabalhando tudo isso e o que está se fazendo na prática. Aí você vai ter que voltar para um Roger Scruton da vida e entender como que a gente pode solucionar alguns problemas de uma maneira onde a motivação humana seja considerada, onde a oikofilia, onde aquilo que se tem, né, não a nostalgia, aquele sentimento de perda, mas um profundo patriotismo, uma soberania individual, uma liberdade individual, aquilo que faz com que você se sinta parte e até mesmo proprietário daquela terra. Você faça com que aquilo seja cuidado e preservado por você, como se fosse o seu próprio patrimônio. Pelo frigir dos ovos, quem cuida melhor da sua casa é aquele que é dono, proprietário da sua casa. Você não cuida tão bem de um hotel ou de uma casa alugada quanto você cuidaria da sua casa. E essa sensação de pertencimento é um dos grandes pulos do gato que o Roger Scruton vai trabalhar, mas isso a gente vai deixar para a cena de próximos capítulos sobre as questões de crise ambiental. O meu foco agora, e com esse vídeo, é tentar trazer alguns elementos basilares para você entender que não, o cristianismo não é a raiz de todos os males. A gente tem coisas muito mais relevantes e os verdadeiros nascedouros estão aí para todos que querem ver. Tá bem? Espero que isso tenha sido útil para você. Nos vemos em uma grande e próxima oportunidade. Até mais.